E aí pessoal, meu nome é Lucas e hoje eu trago um resumão aqui do primeiro episódio de Febre do Ouro, da nova temporada 14ª. O episódio já começa com a chegada de Rick Ness. Finalmente Rick Ness, depois de 1 ano e meio, ele volta aí para a mina de mineração junto com o seu amigo Guzi. Enquanto isso, Parker Shinobu arrenda a mina no córrego Austrália, no Klondike, com a bagatela dos royalties de 20%. É um dos maiores royalties que Parker já arrendou para fazer o pagamento. Mas ele está pagando isso porque simplesmente é um dos pouquíssimos terrenos de Minas que não foi minerado. Só que aí o dono do terreno já falou para Parker, já dando um ultimato no Parker, falando que ele tem interesse em vender o terreno e que já existe aí possíveis compradores dos Estados Unidos para comprar esse terreno. E aí ele deu ultimato aí, colocando o Parker na parede se o Parker tem a intenção de comprar. E aí o Parker ficou ali numa sala com ele conversando e ele mandou a lapada. Ele quer 15 milhões de dólares no terreno. E o Parker não tem esse dinheiro. Mas por que ele está pedindo tudo isso? É porque simplesmente o córrego Austrália é um dos maiores do Klondike. Ele simplesmente tem cerca de 3.000 hectares. Isso é quase o tamanho de Manhattan. E fora que a mina também já tem os seus equipamentos e também suas plantas de lavagem. Então isso inclui tudo que a mina tem, desde acampamentos, desde casa de chalé. Então ele dá ultimato aí pro Parker pensar e dar resposta para ele em 1 semana. Mas ele chama seu amigo aí para fazer as perfurações, testes aí para verificar se existe essa possibilidade dele comprar, se é um bom negócio para ele, porque de qualquer forma é um negócio bem arriscado, pelo simples motivo que ele falou que na conta da empresa ele só tem 5 milhões de dólares e o cara quer 15 milhões. Só que o cara quer 15 milhões, ele quer 5 milhões de entrada e é basicamente tudo que o Parker tem na empresa, ou seja, ele pode ir à falência se as coisas der errado. E aí ele quer 5 milhões agora de entrada e depois, no final do ano, ele quer mais 5 milhões e aí os outros 5 milhões vai ser em parcelas divididas. Mas depois da prospecção aí de alguns furos, Parker encontra aí a possibilidade real de ser um veio de ouro. E pelos alguns cálculos que o Parker fez, se realmente tiver um veio de ouro e se tiver pelo menos algumas gramas estimada como eles fizeram ali, somente aquele veio de ouro, somente aquela parte pode render cerca de 80 milhões de dólares, o que seria fenomenal. Enquanto isso, Rick Ness, ao voltar para a mina, ele fala aí que ele passou por um processo de depressão, fumou cocaína, tanto é que a aparência dele está bastante abatida. E aí ele chegou um momento que se perguntou o que ele estava fazendo da vida e decidiu aí voltar para a mineração, após gastar toda a grana que ele ganhou ali, minerando todos esses anos, mas ele tinha a casa da mãe dele que ele vendeu para voltar a minerar. E aí chegando na mina, ele meio que tinha abandonado ali o contrato, que ele tinha comprado a mina do cara para pagar em parcelas. Só que essas parcelas o Rick Ness não pagou e simplesmente não avisou nada pro cara. E aí o cara queria uma garantia aí pro Rick Ness voltar com o contrato de compra certinho, porque o Rick Ness já tinha pagado 200 mil dólares. E aí ele deixou seu acampamento como garantia que ele vai fazer os pagamentos. Ele deixou o acampamento no valor de 210 mil dólares. Então o dono da mina aceitou e deu mais um voto de confiança no Rick. Enquanto isso, o Rick foi para verificar os testes ali, como é que estava realmente as coisas, e descobriu que a sua mangueira junto com o filtro tinha sido roubados. E o Rick ficou muito puto, e após sondar algumas pessoas ali por perto, descobriu que o seu vizinho minerador aí tinha simplesmente roubado a sua mangueira junto com o filtro. E aí ele ligou ali, discutiu com o cara, e quando o Rick já estava indo na mina do cara já, muito puto, os caras já estavam vindo de volta, trazendo a sua mangueira e o seu filtro de volta. E após chegar na mina, Rick viu que a mangueira e o filtro estava todo esbagaçado. Rick ficou muito puto nessa hora, ele queria ir lá socar o cara, só que aí seu amigo Z apaziguou ali os ânimos do Rick, falou, cara, não vale a pena, você vai ser preso, não vale a pena ser preso, temos que pensar numa coisa que a gente pode fazer agora e resolver agora para começar a minerar. E aí o Rick esfriou a cabeça, o Z conseguiu aí finalmente uma mangueira melhor do que a deles anterior e um filtro também, e aí eles começaram a minerar novamente. E nas minas do Tony, o Tony já começa também os preparativos para mineração, só que ele tem uma notícia que o seu filho, Kevin, o mecânico-chefe, ele não vai minerar esse ano, ou seja, ele vai tirar aí basicamente 1 ano de férias. E o Tony não gostou muito disso, mas ele entende que ele trabalhou aí durante cerca de 23 anos assim, sem tirar basicamente férias.
Então ele meio que aceitou. E também chega uma bela notícia para o Tony, que depois aí praticamente de 4 anos, a concessão de água do Rio Índia finalmente foi aprovada, ela chega. Depois de 4 anos tentando, lembrando que o Rio Índia é o lugar das minas do Tony que tem mais concentração de ouro, ou seja, é a mina mais promissora que tem. E aí no finalzinho do episódio, finalmente chega a última decisão. O Parker ali, se sentindo muito pressionado, ele chega com um cheque aí, cerca de 5 milhões assinado, o maior cheque da vida dele que ele assinou, para comprar a mina. E ele fica balançando o cheque para lá e para cá, sabe, com aquela dúvida, eu compro ou não compro, eu compro ou não compro. E aí finalmente ele decidiu ali comprar, ele claramente está arriscando basicamente tudo que ele tem. Porque se isso der errado, ele basicamente pode ir à falência, mas ele tem alguns trunfos, porque ele pediu para que o Mitch avaliasse os equipamentos para ver se tinha cerca de 2 milhões e meio de dólares ali que ele já podia vender. E aí o Mitch avaliou os equipamentos ali, tem bons equipamentos, em cerca de 2 milhões de dólares. Então, querendo ou não, ele já tem uma parte do dinheiro ali para manter a operação dele, porque ele já gastou basicamente os seus 5 milhões de dólares do caixa da empresa. Então essa temporada promete muita coisa. Bom, esse foi o episódio. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário e até a próxima.